Boa tarde, meu nome é André Antunes e eu vou dar início ao webinar sobre o SIP Connect. O SIP Connect é uma ferramenta de cálculo, de modelação, cálculo e de verificação de ligações de estruturas metálicas e também de estruturas de madeira, através do cálculo por elementos finitos. O programa, para realizar as análises que efetua, incorpora o motor de cálculo do OpenSys. Antes de passar a falar sobre o SIP Connect diretamente, irei primeiro demonstrar o processo de calcularmos uma obra no SIP 3D e a possibilidade de exportar este cálculo para a plataforma BIM Server para poder depois no SIP Connect poder importar os esforços das ligações ou das uniões entre perfis desta estrutura de forma a poder efetuar a modelação e a verificação das ligações que pretenda efetuar. Neste caso, eu vou calcular primeiro a estrutura, não vou dimensionar os perfis, vou verificar as barras e posso considerar a dimensão finita dos nós. E, após o dimensionamento, podemos então verificar se as barras estão a cumprir. Temos todas as barras a cumprir. E o que poderíamos fazer no SIP 3D, isto utilizando o método antigo do cálculo de ligações dentro do SIP 3D, será ver, neste caso, que ligações é que seriam possíveis de serem dimensionadas diretamente neste programa. Neste caso, vou gerar as ligações. Foram geradas 36 ligações, são as ligações que o programa consegue encontrar mediante as tipologias que estão definidas para cada um dos modos de ligações, neste caso ligações 1, 2, 3 e 4 e 5, e neste caso temos então identificadas as ligações que o programa irá, teoricamente, conseguir resolver. Neste caso, o que vamos fazer agora vai ser dimensionar estas ligações. Para este exemplo, vou utilizar ligações soldadas. Aparece-nos o aviso e, neste caso, o relatório das ligações que foram calculadas e os problemas que ocorreram no dimensionamento das mesmas. E, posteriormente, temos então a verde as ligações que foram dimensionadas, a vermelho as ligações que não foram dimensionadas ou que têm algum problema no dimensionamento. Passando aqui para o comando de ligações. Editando esta ligação, podemos visualizar o dimensionamento que foi feito, isto utilizando a metodologia antiga, neste caso o módulo ou o programa de ligações 5, e poderemos consultar as verificações diretamente aqui, como se fazia anteriormente. Claro está que há ligações que o programa não vai conseguir sequer considerar no dimensionamento. Estas terão algum problema de dimensionamento, ou seja, elementos que não foram bem definidos, e temos ligações deste género que o programa não consegue definir. Ou seja, olhando aqui para a vista 3D, este tipo de ligação, por exemplo aqui, não se encontra implementado no programa. Ou seja, temos dois perfis tubulares. Aliás, começa logo pelo princípio de termos um perfil tubular ligado a um perfil laminado. Este tipo de ligações não são consideradas no SIP 3D. E neste caso temos então ligações, dois perfis tubulares ligados ao banzo do perfil do pilar, mais dois perfis tubulares ligados à alma deste pilar na direção oposta. Bom, este tipo de ligações
só seria possível de ser verificado, dimensionado, mediante um programa que discretizasse este nó em elementos finitos e, a partir daí, verificar se os componentes da ligação que nós podemos definir no SIP Connect são suficientes em termos de resistência para verificar os esforços nesta ligação aplicada. Bom, neste caso, encerrando aqui a vista 3D, o próximo passo será exportar esta estrutura para o BIM Server Center, para depois poder vincular esta obra do BIM Server Center na obra que eu irei criar no SIP Connect. O primeiro passo será vincular esta obra. Vou criar um novo projeto. Poderia selecionar um projeto caso já tivesse este projeto criado na plataforma BIM Server, ou então criar diretamente aqui. Estas serão opções que eu vou definir. Poderá variar mediante os requisitos de cada utilizador e vou aceitar. Neste caso, vinculei a obra a uma diretoria que acabei de criar na plataforma BIM Server por intermédio aqui da ligação do SIP 3D ao BIM Server Center. E o próximo passo será partilhar esta obra. Neste caso, vou exportar os esforços para o cálculo das ligações, obviamente. A exportação foi efetuada e a partir daqui o próximo passo será passar para o SIP Connect. Vou criar então uma obra nova chamada Silo e vou aceitar. Vou selecionar o projeto para vincular esta obra à diretoria de trabalho do Silo e faço aceitar. Vou importar a estrutura, vou importar os nós, vou agrupar os nós e quero que o programa atualize as bibliotecas de elementos e de materiais mediante os elementos que foram introduzidos no SIP 3D. Vou deixar estas opções de importação ativas por defeito e tenho aqui o resumo dos elementos que estão introduzidos na estrutura do SIP 3D, que será importada agora para o SIP Connect. Terminar. E passamos a ver a estrutura que foi inserida no SIP 3D, aqui inserida no SIP Connect. De referir que o programa está a identificar as uniões entre barras que fazem um nó e não está a importar diretamente as ligações que já foram calculadas no SIP 3D para o SIP Connect. Aqui a vantagem, digamos assim, ou a metodologia que eu irei estar a explicar neste pequeno exemplo será como é que eu poderia, com o SIP Connect, resolver ligações, ou resolver o cálculo de ligações que não são calculadas no SIP 3D. Neste caso, irei me focar sobre esta ligação, por exemplo. Claro que o programa já detectou todas estas ligações que se encontram aqui, que irão corresponder a cada uma das uniões de barras que o programa detecta na estrutura. Neste caso, nós podemos efetuar agora duas situações. Ou fazer a edição do nó, ou ir diretamente para a edição da ligação aplicada. Neste caso, se eu editasse este nó, estaria a editar o nó 19. E, basicamente, neste caso, estarei a visualizar que tipo de elementos é que estão a ser considerados nesta ligação. Quando digo elementos, as barras que estão a ser consideradas nesta ligação. No caso do V1, do V2, do P1, pilar P1, a viga V3 e a viga V4. Se pretendesse editar esta ligação, poderia ir diretamente a este comando e automaticamente estamos no comando da edição da ligação em si, onde vamos efetuar as operações para fazer a definição passo a passo dos elementos constituintes desta ligação, a nível de soldaduras, parafusos, ancoragens, etc.
Podemos também editar o nosso selecionado, neste caso fazendo a seleção diretamente sobre a representação 3D, ou neste caso também editar a ligação aplicada e que neste caso seria a mesma que tenho falado até agora. Passando então para a edição da ligação. Como podemos ver, de momento existem vários erros nesta ligação. Passando o cursor por cima, temos então os avisos que o programa está a emitir de momento, que têm a ver com colisões, ou seja, temos perfis que estão a sobreporem-se uns pelos outros e enquanto não resolvermos esta situação, estes avisos estarão sempre presentes. Eu vou fazer aqui um exemplo de uma ligação muito simples, primeiramente apenas para demonstrar alguns comandos mais básicos do SIP Connect, de certa forma resolver esta ligação de uma forma muito expedita com linhas de solda e podermos efetuar o cálculo desta ligação. Posteriormente, irei fazer um exemplo de uma ligação um pouco mais complexa, neste caso utilizando, por exemplo, chapas Gaussier, e, por fim, outro exemplo, misturando perfis de aço com perfis de madeira, ou seja, com ligações entre perfis de madeira e ligações de perfis de madeira com perfis metálicos. No menu em cima temos as várias operações que podemos criar com o programa, ou seja, criar planos de referência para criar possibilidades de recortes com ângulos específicos mediante os planos de referência que criamos, acrescentar barras à ligação, criar chapas, ajustar barras, recortar perfis, enfim, uma série de opções que temos aqui disponibilizadas no programa que nos permite então criar a lista de operações para esta ligação, que nos permitirá posteriormente fazer então o cálculo e a verificação desta ligação. Eu vou começar por a primeira operação, que neste caso serão os ajustes dos perfis uns em relação a outros. Assim, primeiro comando, ajustar barra. Neste caso, vou começar por ajustar a barra V4 relativamente à barra P1, ou pilar P1, e neste caso, poderia escolher mais do que uma hipótese, seja a face mais próxima, a face mais afastada, ao banço superior, que será, neste caso, semelhante à opção à face mais próxima, banço inferior ou à alma. Neste caso, vou deixar à face mais próxima e podemos ver que temos já o recorte da viga V4 face ou faceadamente com o pilar, o banço superior do pilar P1. Neste caso, podemos, e sempre que for possível, aplicar a soldadura diretamente na opção ou na operação ajuste, sempre que possível, podemos efetuar essa operação. Neste caso, eu vou retirar a opção de banzos e vou manter apenas a opção de alma, isto para, de certa forma, evitar algum problema que pudesse ter em sobreposições de linhas de solda deste perfil, mediante este perfil, que eles estão muito juntos. Bom, isto é apenas um exemplo de ligação. Estarei aqui a fazer apenas a demonstração de uns comandos básicos, como informei anteriormente, neste caso, apenas irei optar por definir a soldadura nas almas. Vou reduzir o comprimento dessa mesma linha de soldadura, tanto o deslocamento, ou seja, dando um valor de deslocamento inicial e final. Então, a primeira operação está efetuada, irei fazer as seguintes operações para esta ligação. Novamente, ajustar barra, novamente V4, mas desta vez em relação ao V3, para fazer este recorte aqui por baixo, porque ela está a conectar ao perfil. Novo ajuste, desta vez viga V3 em relação ao pilar P1 no seu banzo superior e aproveito e vou definir já as linhas de solda. Posso deixar estas opções que estão aqui por defeito, neste caso. Continuando.
barra V2 relativamente ao pilar P1, neste caso a alma, não vou ativar solda neste caso. Novo comando de ajustar barra, temos a barra V2 em relação a V1 e o recorte será pelo banzo superior. Temos o recorte feito deste perfil diante do banzo superior. Próximo comando, irei então criar um novo comando de recorte, o de ajuste, neste caso, digo V1 em relação a P1 relativamente à alma, será o recorte do V1 em relação à alma do P1, e aqui vou definir as restantes soldaduras. E vou deixar estes valores que estão aqui por defeito. Por fim, vou criar comandos de soldadura, porque neste exemplo faltaria-nos pelo menos soldar este perfil ao pilar, como soldar este perfil a este banzo, e poderei criar então uma linha de solda aqui sobre o banzo superior da viga V4 e o banzo do pilar. E serão esses comandos que vou fazer neste momento. Ora bom, perfil V4 no seu banzo superior será soldado ao perfil P1 relativamente ao banzo superior. E temos a linha de solda representada aqui. Próximo passo, perfil V2 relativamente ao perfil P1, banzo superior do V2, pretendo soldá-lo à alma do perfil P1. Temos a linha de solda já representada. E por fim, uma nova linha de soldadura do perfil V2 em relação ao perfil V1 no seu banzo inferior. Inferior do V2, superior do V1. E desta forma, muito expedita, como tinha referido anteriormente, defini uma ligação possível de ser dimensionada no SIP Connect. O próximo passo será passarmos para o separador cálculo. Ora bem, no separador cálculo temos aqui algumas hipóteses antes de fazermos o dimensionamento da tensão de formação, que será gerar a partir do modelo BIM os casos de carga deste modelo. Ou seja, estas serão as opções de importação de axiais, transversos e momentos máximos, qual a condição definida no programa para fazer a importação dos esforços provenientes do SIP 3D, quais os valores mínimos absolutos que irão ser considerados para a importação desses esforços, e neste caso, no caso particular, se pretendemos selecionar casos de carga por natureza sísmica para se realizar a análise com os critérios de dimensionamento por capacidade. E também opções de importação de esforços para o cálculo das rigidezes rotacionais. Bom, eu vou deixar estas opções que estão por defeito, vou fazer apenas aceitar. Geramos a partir do modelo BIM os casos de carga, podemos consultar os casos de carga aqui. Estes casos de carga podem ser considerados ou não neste dimensionamento, bastará definir aqui quais os casos de carga que atuam ou não. Isto serão opções de dimensionamento que serão tidas em conta no dimensionamento da ligação em si, que se pretendemos ou não que determinada combinação seja considerada no dimensionamento por capacidade, quantos patamares de carga é que vamos querer definir para cada uma combinação da ação. Estes patamares de carga acabam por ser importantes porque o programa vai fazendo um dimensionamento
por incrementos de patamares de carga. Esta opção será importante porque irá fazer com que a ligação possa ou não convergir mediante estas opções que estão aqui. Os patamares de carga, a tolerância, as iterações e o número de tentativas. Estas opções estão brevemente explicadas aqui neste botãozinho de informação, em que se fala um pouco sobre cada uma destas opções. E eu, neste caso, vou deixar então também estes dados que estão aqui por defeito. O comando de cargas permite-me visualizar quais os esforços que temos para cada nó, para cada uma das combinações que foram de cargas que foram importadas do CIP 3D. Podíamos fazer alterações caso pretendêssemos aos esforços aqui diretamente e mesmo modificando os modelos de cálculo para cada uma das barras, ou seja, se tivéssemos algum tipo de restrições que quiséssemos definir no modelo, podíamos defini-las aqui. Por fim, elementos dissipativos, era caso tivéssemos a necessidade de definir que um determinado ou uma determinada barra trabalhasse como elemento dissipativo. Isto seria importante, lá está, para o dimensionamento por capacidade em alguma situação específica no dimensionamento com ações sísmicas. Por fim, opções de cálculo. Qual o tamanho máximo do elemento da discretização por elementos finitos, quais as condições, as condições para os cordões de soldadura, neste caso para a sua verificação, quais o número de modos de encurvadura que queremos considerar, e se realizamos ou não a análise da estabilidade, e qual o método de cálculo, se é automático ou sequencial, ou forçar sequencial por OpenSys. Neste caso eu vou deixar para automático, eu não vou fazer modificações aqui e vou passar então diretamente para verificação desta ligação através da opção tensão de formação. Ao fazer o dimensionamento, surgiu um aviso em que se indica que não foi alcançada a convergência para o caso de carga 1.35, cargas permanentes mais 1.5 V3. E serão mostrados os resultados obtidos aplicando 90% de carga. Ou seja, quer dizer que o programa, a partir do momento em que foi fazendo cálculo através dos patamares de carga, chegou a 90% da carga e não se alcançou a convergência. Basicamente, mediante os dados que foram introduzidos, o modelo não alcança a convergência porque a variação de energia entre uma iteração e a anterior é superior à tolerância definida que tínhamos visto anteriormente. Basicamente, para que o modelo numérico possa convergir, esta variação de energia entre uma iteração e a outra não pode ser superior à tolerância. E neste caso, não foi isso que aconteceu. E então, nós podemos visualizar que a taxa de aprovação para este caso de carga deste perfil está a 287,95%, ou seja, ultrapassa o limite. Se puséssemos aqui a opção só mostrar as verificações que não se cumprem, podemos ver que a deformação da chapa não está a cumprir, a deformação da chapa não está a cumprir, o ângulo mínimo de soldaduras também não, o ângulo máximo também não. São considerações nesta mesma ligação, mas na realidade o que se está a passar é que o tramo curvo da parte superior esquerda e direita do perfil V1 não está a cumprir. Basicamente, estes problemas de convergência começam a ocorrer, primeiramente, pelas opções que tinha falado anteriormente, mas podem ocorrer também quando as placas começam a plastificar. E neste caso, nós podemos tentar visualizar para o resultado, neste caso tensão de formação, para além do coeficiente de aproveitamento máximo, qual a tensão de von Mises. E podemos ver as origens dos problemas mediante os valores de tensão de von Mises calculado para uma determinada combinação. Neste caso, voltando aqui para a combinação 0.3V3. Para além da tensão de von Mises, podemos visualizar também a deformação equivalente de von Mises e os deslocamentos. Podemos ver que para esta combinação, efetivamente, este lado da ligação é o que está a ser mais solicitada. Claro está
que estamos com uma escala de 1%, de 1. Se eu pusesse a escala de 10, podemos visualizar, com amplificação, o que está a ocorrer nesta ligação. E neste caso, os problemas que estão a ocorrer, se quiser isoladamente, na parte redonda, na parte curva do perfil V1. Bom, neste caso, concretamente, a ligação que nós temos aqui é insuficiente e teríamos que criar condições para que esta ligação fosse possível de ser dimensionada. E neste caso, esta ligação talvez fosse melhor considerada se a aplicação deste perfil não se desse, de preferência, assim como está a ocorrer nesta situação. Ou seja, se fosse possível que este perfil descarregasse mais diretamente sobre a alma, ou sobre alguma chapa ligada à alma, ou sobre algum reforço, iríamos, de certa forma, suprimir esta aplicação de esforço direto entre este perfil e este, e iríamos resolver o problema desta ligação. Ou então, noutra situação, é termos termos perfis mais fortes. Bom, eu vou fechar agora esta ligação e vou passar a mostrar ou demonstrar uma ligação com mais elementos do que estes que foram considerados aqui. Temos uma ligação constituída por estes elementos. Um perfil laminado, ligado a outros perfis laminados, neste caso, dois UNPs aqui conectados aos banzos deste perfil. Esta ligação será também a conexão do pilar a uma chapa, a uma placa de amarração, com conectores a betão. E vamos poder definir toda esta ligação diretamente aqui no CIP 3D. Vou passar aqui ao comando de edição da ligação. Primeira operação que vou fazer, neste caso, será a definição da placa base. Defino então o comando chapa, onde vou já por aqui para poder identificar a placa base. E vou preencher estes campos para poder definir a placa com as dimensões que eu pretendo. O tipo será ligação e relativamente às posições e aos ângulos, porque podemos a qualquer altura aplicar ângulos, vou deixar estes valores por defeito. Temos apenas a placa base definida nesta posição e com estas dimensões. O próximo passo será um ajuste. Relativamente perfil C1 em relação chapa e, no nosso caso, a chapa placa base. E passamos a ter o ajuste do perfil relativamente à chapa. Isto é um pouco à semelhança do que vimos no outro exemplo. Próximo passo vai ser a colocação de mais uma chapa, que eu vou chamar de cartela, que será um dos constituintes da chapa QC que vamos ter aqui definidas para podermos fazer a conexão, esta conexão entre estas várias barras, que acaba por ser uma conexão que seria impossível dimensionar no CIP 3D, principalmente pela complexidade que a ligação tem. Vou chamar aqui cartela. Vou selecionar o material, a espessura 10 mm, tipo retangular 500 por 500, o tipo será ligação também. Vou fazer modificações aqui relativamente à posição, ou seja, em X 415 mm, em Y 0, em Z 260 mm, passamos a ter a chapa mais cá para cima, irei aplicar um ângulo a esta chapa.
neste caso, relativamente ao eixo X local, será de 90 graus. Passamos a ter a chapa posicionada aqui. Próximo passo, criação de um plano de referência. Posição perpendicular relativamente à barra D1B e deslocamento 370 mm. Passamos a ter a definição e a posição, neste caso, do plano. Próximo passo, um ajuste, barra DB1, ou D1B, digo, vou ajustar relativamente ao plano de referência, plano 1, tenho o recorte feito pelo plano e, como podem ver, o que irá acontecer para este perfil e para estes dois será a mesma situação, ou seja, a colocação de um plano de referência e o ajuste do perfil a esse mesmo plano de referência. Reparem, eu estou a criar os comandos, mas podemos a qualquer altura copiar e fazer as modificações que pretendermos. Podemos copiar este comando que está aqui em cima e depois fazer as alterações. Vou criar um novo plano. Posição perpendicular a D2B com deslocamento 380. Crio um novo ajuste. D2B relativamente ao plano 2 e novo ajuste D2A, plano de referência, plano 2. Repare que neste caso temos o recorte feito, mas não esquecer que posteriormente será necessário também colocar a chapa para definir a cartela deste lado daqui. Vou proceder agora à aplicação de novos planos para poder definir os recortes que irei querer aplicar aqui à chapa 1. Plano de referência. Relativamente à opção ângulos, 370 de milímetros em relação a x. E vou querer rodar em torno do eixo Y menos 66 graus. Próximo passo será recortar a chapa. Cortar por plano de referência, plano 3, e passamos a ter o recorte feito na chapa. E vou definir outro recorte. Na mesma chapa, que será a cartela 1, que é a única que está definida para já, cortar relativamente ao plano de referência, neste caso, o primeiro plano que criamos, o plano 1, e neste caso, na face posterior, mas damos um deslocamento de 250 milímetros. E passamos a ter um recorte e o segundo recorte. Próximo passo, criação da cartela 2. Vou mudar o nome para manter alguma relação entre os outros elementos já introduzidos. Material, espessura, vamos modificar, tipo retangular e
irei dar os dados da mesma forma como dei os dados para a ligação anterior. Claro que, e uma vez mais, continuo a dizer a mesma situação, podíamos ter ido à opção cartela 1, copiar e depois modificar os dados que temos aqui. Neste caso até, para efeitos demonstrativos, vou fazer isso mesmo. Vou copiar. Passamos a ter aqui o comando definido neste lado. Eu vou editar, vou chamar cartela 2, faço aceitar, e o que iria fazer agora seria alterar os dados para que não tenhamos uma chapa sobre outra chapa. Menos, passa para negativo, a nível de posição de X, e temos a chapa já do outro lado. Se eu pretendesse continuar com a definição, ou neste caso com a ordem que tínhamos anteriormente, eu a qualquer altura posso mover um comando que está nesta posição para a posição de baixo, seja arrastando esta mesma operação ou então selecionando e movendo a operação para a última posição, que seria essa mesmo que aconteceria, ou que estaria, ou essa mesma posição onde esta operação seria posicionada, caso eu tivesse a criar, em vez de copiar, como tenho feito até então. Mas de qualquer forma, podem ver, é sempre possível, numa operação que seja semelhante, fazer uma cópia e depois a partir daqui, neste caso foi muito mais simples, colocar só o valor negativo, neste caso na posição em X, para copiar uma posição ou uma chapa que estava deste lado para este lado. Okay? Eu, mais para a frente, vou depois também falar um pouco mais sobre estas opções que estão aqui, principalmente esta operação de novo grupo. Temos a cartela 2 criada. Próximo passo, a criação de um novo plano de referência. O que eu irei fazer aqui vai ser a mesma coisa que fiz anteriormente agora para a cartela e aproveito essas opções de dados que já estão introduzidos. Eu vou copiar o plano 3 e vou posicioná-lo cá para baixo. Aliás, neste caso, tenho que mover com este comando. Este será o comando para inserir sobre um grupo que irei falar depois mais para a frente. Temos o nosso plano 4, que terei que fazer agora as alterações necessárias para que se possa aplicar a esta cartela. Então, inverter aqui o sinal e o mesmo para o ângulo. E cá está. Próximo passo serão os cortes. Cartela 2, relativamente ao plano de referência, que no nosso caso será o plano 4, agora criado na face anterior. Cá está o recorte feito. Próximo comando, um novo recorte. Cartela 2, relativamente também ao plano de referência, neste caso será o plano 2, na face posterior, com um deslocamento de 250 milímetros. E cá temos também um novo recorte feito aqui. Será este recorte. O próximo comando será a colocação das ancoragens. Isto porque esta nossa placa base é efetivamente uma placa de conexão, neste caso, a um elemento de betão. Então, para isso, vou criar um comando de ancoragem em que nós vamos conectar a chapa, que vai funcionar como uma placa, a chapa placa base, digo, que vai ser conectado a um elemento de betão. Neste caso, temos que definir a posição das ancoragens, mediante a chapa de base que criamos. E também qual a categoria, tipo e material dessa mesma ancoragem. Reparem que existem várias opções no programa de ancoragens pré-instaladas, como varões nervorados, varões roscados, e dentro de cada uma das opções podem escolher também o tipo e, neste caso, como é feito depois o prolongamento dessa mesma ancoragem, se é com ângulos a 180, a 90 graus, com porca e contra-porca no próprio perfil, ou até mesmo uma chapa. Isto depois poderá ser bastante vantajoso no caso de falarmos de esforços de tração,
da própria ancoragem e, no caso da verificação das ancoragens, que está ativado por defeito, quais as opções depois de cálculo que nós queremos que sejam tidas em conta para, então, a verificação dessas mesmas ancoragens. No caso de ancoragens submetidas à tração e ancoragens submetidas a esforço transverso, temos aqui várias opções que podem ser depois consideradas ou não. São depois alterações, ou neste caso, opções definidas pelo próprio utilizador. E para além destas categorias que temos aqui definidas no programa, podemos também ter ancoragens pós-instaladas. Nós podemos importar do OpenBeam Database ancoragens dos fabricantes e depois fazer a sua verificação. Por exemplo, para esta opção que nós temos aqui, eu vou premir sobre a opção da importação de elementos do OpenBeam Database. Temos aqui já dois fabricantes, podíamos ir a outros catálogos, por exemplo, vamos supor, poderíamos descarregar da Hilti, neste caso já está descarregado, ou fazer a atualização, e neste caso, depois, mediante estas opções que vamos ter aqui, podemos selecionar um elemento, que temos aqui, qualquer um elemento, e temos a sua introdução feita no programa. Reparem que neste caso isto é um exemplo particular entre um pilar e umas diagonais, por exemplo, vamos supor que são diagonais de travamento ligadas a chapas Gosset, que elas por si só, todos estes elementos acabam por estar ligados a uma placa base, placa de amarração, que depois estará conectada, vamos supor, a uma sapata de betão armado. Mas esta opção de ancoragem depois pode ser utilizada para qualquer outra opção. Por exemplo, vamos supor que em vez de termos aqui um pilar, tínhamos uma viga e era uma situação de uma viga ligada, por exemplo, a um muro de betão, ou uma viga ligada a um pilar de betão, ou ligada a um elemento de laje, faceado pela laje. Ora bem, nós podíamos estar a definir uma chapa, que seria a nossa placa de amarração dessa viga metálica ao elemento de betão, e depois colocar ancoragens pós-instaladas. Pois poderíamos então posteriormente selecionar a referência e o fabricante e a referência e depois a categoria dessa mesma ligação, e neste caso, vamos supor que nós temos aqui estas ligações da Hilti, fazer a seleção da ligação e depois a verificação dessas ligações. Ok? Ou seja, neste exemplo concreto, eu não vou utilizar este tipo de ancoragens pós-instaladas, mas sim uma ancoragem pré-instalada de varão nervorado, mas podem ver que, mediante essas operações que são aqui criadas, podemos então, a qualquer altura, fazer uma simulação de cálculo onde temos uma situação que acabará por ser bastante recorrente, que é a conexão de um elemento metálico a um elemento de betão, vamos supor uma viga metálica a um pilar de betão ou um muro de betão, com o uso de buchas químicas, de alguma marca, de algum fabricante, que neste caso se pode fazer o download aqui da OpenBeam Database e fazer essa mesma verificação. Eu vou continuar com os elementos constituintes desta ligação. Antes de continuar, ou antes de continuar aqui com a parte das ancoragens em si, vai ser primeiro necessário fazer a definição dessas mesmas, ou da posição dessas mesmas ancoragens. Okay? Ora bem, há várias formas de o fazer. Ou adiciono o novo elemento à lista, que neste caso vai ser o que irei fazer, e vamos criando as linhas que nos vão identificando a posição das nossas ancoragens, ou é possível sempre também gerar filas e colunas. Não é? Ou seja, nós podemos utilizar este comando semi-automático, em que dizemos que temos X filas, X colunas, e depois os deslocamentos que pretendemos ter entre cada um deles. Poderíamos fazer esse tipo de introdução. Eu vou, efeito demonstrativo, vou inserir manualmente. E temos também gerar poligonais. Okay? O número de lados e o raio que pretendemos, no caso, termos ligações poligonais com parafusos. Bom, e a partir daqui vou começar a fazer a inserção destas ancoragens.
Uma vez mais, vamos socorrer do comando de cópia para auxiliar a introdução dos dados. Claro, não esquecendo que tenho depois que inverter os sinais. E reparem, neste momento temos a posição das ancoragens definidas para este lado e agora falta-nos definir para este lado. Uma vez mais, aconselho a cópia dos elementos. Torna-se mais fácil. Reparem, fiz uma seleção de todas as linhas, copiei e agora falta-me apenas modificar o sinal para a posição Y. Mas aqui depois também podemos utilizar o comando Ctrl+C, Ctrl+V. E os pernos estão definidos. Ou, neste caso, as ancoragens. Vou passar à seleção. Aqui vou colocar esta opção. Vou continuar com as restantes operações. O próximo passo vai ser a criação de mais 2 planos. Isto porquê? Porque criando este plano de referência, que será no nosso caso já o plano 5, que será uma posição de ângulos, com o deslocamento de x de 220 mm e um ângulo em torno de y de 45 graus. Este plano está criado nesta posição porque, como eu vou querer ter uma linha de solda a trabalhar por aqui e por aqui, mas teremos uma linha de solda que nos vai soldar o perfil do pilar à placa de amarração, eu não vou querer interferências entre esta chapa e esta linha de solda. Então vamos ter que fazer este recorte pequeno que se encontra aqui e o mesmo irá acontecer deste lado daqui. Então para isso faço o plano número 6, plano 6, que vou copiar do plano 5, para ser mais fácil. E agora vou colocar os sinais invertidos, porque temos, ao fim e ao cabo, estão daqui para aqui, é praticamente um mirror, é um mirror. Corte. Vamos recortar a chapa, neste caso será o corte número 5. Cartela 2, relativamente à chapa de referência, plano 6, na face anterior. Se conseguem ver, temos já o recorte feito. E agora a mesma coisa para o corte 6. Também na face anterior. E não vou aplicar nenhum deslocamento. Posteriormente, vou definir as linhas de solda para poder fazer as uniões entre perfis. Não esquecer que, para além de todos estes requisitos geométricos, estas ligações que estamos a fazer, é necessário depois definir os elementos de conexão de barra com barra. Caso contrário, ao calcular a obra, ela é um mecanismo, porque não existe nenhuma forma de transmissão de esforços, nem nenhum tipo de encastramento ou semi-encastramento entre peças. Elas têm que estar unidas entre si, seja parafusos, seja por linhas de solda. Vou passar para a definição da soldadura. Então vou ligar a chapa, neste caso será a cartela 2, vou ligar a outra chapa, que será a placa base. E neste caso vou fazer uma soldadura de ângulo, pode ser a topo a topo ou sobreposta, com uma espessura de 6 mm.
E temos a primeira linha de solda feita. Próximo passo vai ser definir as restantes linhas de solda e é o que eu irei fazer. Relativamente à soldadura entre as chapas e os perfis e a placa base, elas estão feitas. Como podemos ver, no perfil C1 ainda não existem elementos de conexão entre a placa base e o próprio perfil. Nós poderíamos criar agora as linhas de solda e definir as linhas de solda deste perfil, da mesma forma que fizemos aqui para a chapa 1 e a chapa 2. No entanto, e como tinha mostrado anteriormente na outra ligação, será mais fácil e mais correto, a meu ver, definir essa ligação ou essas linhas de soldadura diretamente sobre a ligação, ou sobre o ajuste, digo. Então, voltando a este comando aqui atrás, isto também será mais de forma demonstrativa. Estão a ver que a qualquer altura podemos voltar atrás e fazer qualquer modificação ou incremento de mais alguma informação relativamente a uma determinada operação, neste caso relativamente à operação do ajuste, e vou aplicar as linhas de solda desta conexão entre o perfil C1 e a placa base. Vou aqui só modificar os dados das espessuras da linha de solda. Pronto, cá temos. Por fim, temos a definição dos parafusos em si, ou seja, da conexão destes dois perfis a esta placa, através de uma ligação parafusada. Para isso, vamos ao comando parafusos. Pronto, neste caso, vamos definir quais é que são os elementos que vão parafusar ou seja, o elemento do perfil D2A, ou seja, este que está aqui, na zona da sua alma, vai a parafusar ao perfil D2B, também na sua alma. Ok? Próximo passo, criação da posição e do número de parafusos que vamos querer considerar. Três parafusos aqui definidos. E da mesma forma como fiz anteriormente, vou copiar estes elementos e inverter o sinal, neste caso, em Y. Ctrl Shift para poder selecionar tudo e copiar. Retiro o sinal. Pronto, aqui está a posição dos parafusos. O próximo passo seria a definição aqui dos parafusos em si, ou seja, se é pré-esforçado, é não pré-esforçado, qual o tipo, qual o diâmetro e qual o material. Portanto, vamos, neste caso, 8.8 e o furo, se o furo é circular, ovalizado em X ou ovalizado em Y. E teremos que fazer o mesmo para os outros dois perfis, o D1A e o D1B. Reparem que o mais simples agora será copiar
estes mesmos comandos que estão aqui, mas depois fazer a modificação para os perfis correspondentes para não haver sobreposição de operações. Não é? Cá está. E esta ligação encontra-se definida, com todos os elementos que eu queria quantificar para o dimensionamento da ligação em si. E estes, se bem que irei demonstrar também as operações, mas em elementos de madeira num exemplo posterior, serão os comandos, por exemplo, uma ligação mais complexa do que nós tivemos anteriormente, seria um espaço que nós que teríamos que efetuar. Claro está que não existe a necessidade, e como vocês viram, neste programa, como é um programa extremamente genérico a nível de definição de ligações, não existe uma forma fácil, pelo menos de momento, de se automatizar estes comandos mediante a ligação e seríamos, de certa forma, obrigados a criar estas operações à medida que vamos tendo ligações, porque, enfim, temos que definir as características geométricas dos elementos que se conectam entre si. No entanto, como nós podemos criar tipologias de ligações, não é necessário estarmos a introduzir os mesmos dados constantemente, porque se tivermos situações em que temos ligações semelhantes, com peças com secções semelhantes, é sempre possível exportar uma ligação para a biblioteca de ligações e da próxima vez que tiverem uma ligação semelhante a esta, bastará importar essa mesma ligação sem existir a necessidade de se executar estes comandos todos, ou então importar e fazer alguma manipulação a algum comando que exista aqui, mas pelo menos a cadência de operações já estará feita. Ou seja, se eu pretendesse exportar este grupo de ligações, esta ligação completa, nós a qualquer altura podemos exportar, indicamos ao programa quais são as operações que nós queremos exportar. Por exemplo, se eu não quisesse, neste caso, exportar este comando, que é o comando de recorte da chapa, poderia não exportar, e dava uma referência e a descrição, e fica uma imagem gravada, uma miniatura da imagem gravada da ligação, para que possam utilizar posteriormente noutro exemplo, noutra obra. Como tinha falado anteriormente, este comando que está aqui, novo grupo, isto é útil no caso de organização da introdução de dados, porque pode haver ligações ainda com mais peças, ainda com mais operações, e às vezes torna-se um pouco moroso, um pouco chato, digamos assim, de se visualizar tantas operações seguidas e a nível da organização às vezes pode não ser o melhor e possa gerar alguma confusão. E então a qualquer altura é possível criar-se um grupo de operações em que depois se dá a definição que quisermos e todas estas operações que eu for fazendo aqui que digam respeito, por exemplo, para este lado da ligação e depois para este lado de ligação, eu posso agrupá-las todas dentro de um grupo, ou seja, é o grupo que definiu todas as conexões deste lado, o grupo que definiu todas as conexões deste lado e o grupo que definiu esta conexão da chapa com o perfil, por exemplo. Poderíamos fazer a organização destas operações todas dentro de grupos e, uma vez mais, também fazer depois uma cópia do grupo, não é? Ou seja, uma série de comandos que estavam num determinado grupo, eu posso fazer essa cópia e a partir daí modificar depois, enfim, inverter o sinal se for necessário, a determinadas operações que tínhamos definido para este lado da ligação e de certa forma fazer uma cópia deste lado para este lado de um conjunto de operações e a qualquer altura, pronto, temos sempre a possibilidade de exportar e exportamos inclusive operações e os grupos de operações que temos aqui definidos. Isto para facilitar trabalhos futuros, porque à medida que vão trabalhando com o programa, vai-se podendo aproveitar trabalho anterior para trabalhos novos e, de certa forma, vai facilitar o cálculo de novas ligações sem existir o trabalho desnecessário que é introduzir sempre todos os comandos para ligações que acabam por ser iguais. Essa necessidade acaba por não se aplicar. Neste caso, eu vou guardar este comando ou esta lista de operações e vou fechar. E vou falar aqui de outra situação ou de outra opção, porque nós estamos a ver isto do ponto de vista da criação de uma ligação genérica que eu defini aqui no SIP Connect, específica para um caso de cálculo que eu queira verificar e, neste caso,
é uma ligação que foi definida diretamente aqui no SIP Connect. Ou seja, com a colocação dos perfis e com a definição de posição, dos ângulos de rotação que esses perfis têm entre si. Claro que depois dentro deste programa, aqui no globo, podemos fazer então a seleção de códigos de dimensionamento. Neste caso, este é um exemplo de Espanha, poderíamos ou deveríamos colocar para Portugal, isto no caso do aço, no caso de madeira para madeira e no caso de betão vou colocar também aqui para Portugal. A nível de secções ou de bibliotecas, podemos manipular aqui as bibliotecas. Por defeito estão os dados que vêm já do Eurocódigo, mas podíamos incrementar ou editar ou alterar a biblioteca, neste caso de perfis e de chapas. O mesmo acontece depois para tipo de aços para parafusos, quais são os tipos de aços que temos para parafusos pré-esforçados e não pré-esforçados, o tipo de aço para ancoragens, os tipos de betão. Por exemplo, vamos supor, eu não tinha aqui nenhum tipo de betão definido. Posso importar e vou, por exemplo, vamos supor, importar o C3037 e aceito. E o mesmo podia fazer, por exemplo, vamos supor, para solda, biblioteca de elétrodos. Por exemplo, poderia importar, por exemplo, aqui o S70 e aceito. Ao fim e ao cabo, será popular a biblioteca com os dados que eu pretendo para o cálculo e, neste caso, no globo, identificar as normas que eu pretendo para o dimensionamento. Ou seja, o que é que quer dizer? Que, voltando aqui à ligação em si, nós, caso pretendêssemos, podíamos, e esta opção das normas, da tipologias de elementos que temos na biblioteca, podem pretender fazer logo este início. Talvez até seja melhor para não se esquecerem depois na definição aqui das operações. Mas vamos supor, por exemplo, se fosse aqui a soldadura, claro que agora já tínhamos aqui a possibilidade de definir qual é que é o elétrodo que vamos utilizar, caso depois do botão, qual é que é o botão que tínhamos na obra, enfim, já tínhamos aqui outras opções a definir. Neste caso, voltando aqui também ao comando de ancoragem e voltando aqui ao comando de botão, reparem que se nós estamos aqui a fazer uma verificação entre a placa base e o perfil e a secção de botão, essa mesma secção de botão tem dimensões, ou pode ter dimensões. Neste caso, vamos supor que isto era tudo 300 por 300 e estaríamos a alterar, e esta altura, a alterar a secção do botão. No caso de existir secção, se não quiser fazer verificações adicionais ou verificações pontuais entre os pernos e os cones de rotura, por causa da colocação ou da posição das ancoragens em relação aos limites do botão, há sempre a possibilidade também de não considerar aquelas zonas como consola, ou seja, como um comprimento que acabará por ser indefinido daqui para a frente, ou seja, não fazer uso dessa opção. E também peças resistentes ao corte, ou seja, um shear lug, ao fim e ao cabo, isto é a colocação de um perfil aqui em baixo, que ajuda a resistir ao esforço transverso. Claro, não seria esta pecinha, seria uma pecinha maior, e nem com esta orientação, mas que iria dar uma ajuda bastante grande na verificação dos pernos ao esforço transverso, porque grande parte dessa carga iria ser absorvida pelo elemento que estivéssemos a definir aqui por baixo. Não será o caso, eu não vou querer considerar esta peça, vou deixar apenas esta opção. Bom, e neste caso, estando estes dados todos introduzidos e já também modificado ali os dados da biblioteca e os dados de cálculo, podemos passar então aqui para o modelo de cálculo. No cálculo, eu aqui não vou considerar casos de carga, porque nos casos de carga, ao fim e ao cabo, já está criada uma hipótese de carga para este exemplo, apenas uma, será a hipótese de carga que eu vou querer verificar. E para este caso de carga, da mesma forma, número de patamares de carga, tolerância, iterações, número de tentativas e quais as cargas que eu vou querer considerar neste elemento. Pronto, vejam isto do ponto de vista que neste caso não há uma conexão ao BIM Server, há uma ligação que eu quero verificar, pode ter vindo de outro programa, ou então calculei no SIP 3D, mas a ligação que está é aquela, não quero estar a fazer conexão, então quero introduzir as cargas manualmente para poder fazer esta verificação desta ligação pontual e manualmente podemos colocar aqui os valores que pretendemos para o dimensionamento, seja para o perfil,
para depois as outras barras constituintes desta ligação. E como podem ver, temos sempre ali a orientação da carga que está a ser aplicada, qual o valor da carga e aceito. Não vou querer ter elementos dissipativos, opções de cálculo vou deixar as mesmas que tinha, vou passar a dimensionamento de tensão de formação. Neste exemplo, também não se alcança a convergência para o caso de carga, ou seja, vamos mostrar os resultados obtidos aplicando os 85% da carga, ou seja, chegou a 85% e não se alcançou a convergência. Isto mais também para demonstrar, temos aqui novamente os coeficientes de aproveitamento máximo, temos ali a vermelho esta chapa, aqueles parafusos, as pernas, a parte do betão, e agora poderíamos visualizar aqui, vamos supor qual é o primeiro que não cumpre, será o betão. Neste caso vamos focar, por exemplo, nos parafusos. Temos então os parafusos a 127.86, qual a combinação? Temos ali o corte, não cumpre, a resistência ao esforço transverso, a resistência do esforço transverso. Ora bem, uma vez mais, o facto de não termos alcançado a convergência aqui no dimensionamento, podemos depois visualizar quais são os elementos que certamente entram em plastificação primeiro e a resolução, o que vamos ter que fazer para verificar estes elementos. Reparem, nós temos aqui o problema da própria chapa, temos ali o corte da chapa, de formação da chapa que não cumpre. Pronto, isto estará diretamente relacionado com este mesmo perfil e esta conexão que existe com este perfil. A linha de soldadura também que não está a verificar o esforço transverso. E a partir daí iríamos, ou pelo menos já teríamos a noção de quais elementos que teríamos que melhorar ou que aumentar a sua resistência para que seja possível fazer este dimensionamento. Ou seja, nós já sabemos que a nível de chapa eu vou ter que fazer alguma modificação ou então fazer a modificação aos parafusos, aumentando o seu diâmetro ou aumentando o número de parafusos ou a chapa ser mais comprida para poder colocar mais outra fila, enfim, alterações à própria ligação, possamos dar mais resistência para que sejam ultrapassados estes problemas que temos aqui de não verificações. Basicamente, os passos para a verificação e a validação de uma ligação passarão sempre por aqui. Fazer o dimensionamento, ver se alcança a convergência de carga, se a ligação cumpre a 100%. Não cumprindo a 100%, pronto, podemos rever se queremos calcular com tantos patamares de carga, depois agora são opções de cálculo, ou então neste caso visualizamos quais são os elementos que estão a sofrer primeiro, vamos resolver o problema por eles, ou seja, os que se estão a plastificar primeiro, os mais frágeis, vamos retificando e vamos calculando, voltando a calcular a obra, até conseguirmos resolver estes problemas que temos indicados pelo programa. Da mesma forma como podemos visualizar o coeficiente de aproveitamento máximo, que é o que estamos a ver aqui, tensão de von Mises, deformação equivalente de von Mises e os deslocamentos para esta hipótese de carga que nós temos. Outra situação que se pode verificar no programa, para além da tensão de formação, será o cálculo da rigidez rotacional e da encurvadura. Claro está que neste caso é necessário que no caso da rigidez rotacional, nas cargas, se indique, neste caso vamos supor aqui para o D2A, se indique quais os valores de esforço que nós vamos querer definir no caso do cálculo da rigidez rotacional. E neste caso, quais os momentos que vamos querer ver aplicados para essa verificação pelo programa. Ok? Caso contrário, o programa não vai considerar o dimensionamento da rigidez rotacional. Neste caso, após se efetuar o cálculo da rigidez rotacional e da encurvadura, é possível aqui visualizar-se os valores da rigidez rotacional e no caso da encurvadura, a encurvadura. E temos então para os vários modos de encurvadura, quais modos de encurvadura esta ligação pode sofrer. Portanto, amplificando aqui um bocadinho
a escala. Podemos ver então aqui o comportamento da ligação em termos de encurvadura. Por fim, em termos de listagens. Ora bem, as listagens podem ser exportadas diretamente a partir daqui, da ligação específica que eu quisesse selecionar aqui, ou então podemos vir aqui às listagens. Queria só mostrar que, antes de passarmos para as listagens, existe aqui um comando de capturar imagem em que permite, para uma determinada situação, até vamos supor que isto seria uma verificação de uma ligação existente e que queremos mostrar que ela não cumpre, etc. Pronto, podíamos definir uma imagem que iria sair na própria listagem. E neste caso nós podemos capturar a imagem e o programa vai assumir a referência automaticamente, que pode ser modificada, mas mediante a hipótese de visualização que nós estamos a ver aqui, estas mesmas imagens que estamos a capturar neste momento vão ser tidas em conta na listagem e posicionadas no seu sítio correto, mediante o tipo de verificação que estamos a listar. Portanto, se quiséssemos as verificações personalizadas ou pormenorizadas, colocaríamos ali o visto e faríamos aceitar. E a partir daqui, o programa iria gerar a listagem completa desta ligação. Como podem ver, aqui na parte dos esforços, começamos pelo capítulo de tensão de formação, mostra-nos já a imagem que nós tiramos e o mesmo iria acontecer depois na outra imagem que tiramos, iria aparecer no campo correspondente. Temos aqui todas as verificações. E aqui na parte da encurvadura, a imagem que tiramos. Existe também a possibilidade de podermos verificar ou visualizar os esforços nas ancoragens. E para isto, temos aqui o comando esforço em ancoragens, em que temos a indicação do valor que está definido para cada uma delas, ou calculado para cada uma delas. Irei mostrar um outro exemplo, neste caso ligações de perfis metálicos com perfis de madeira. Temos aqui a nossa estrutura de madeira. Aqui a finalidade será definir uma ligação entre estes perfis de madeira e estes perfis metálicos, sendo que este perfil de madeira irá trabalhar por cima do pilar e esta viga, que pertencerá a uma viga de cobertura, irá ficar conectada a esta barra de madeira mediante uma chapa. O mesmo irá acontecer no caso do perfil metálico com o perfil de madeira. Vamos ter aqui uma chapa de topo do pilar, em que depois vamos conectar esta viga contínua de madeira ao pilar, mediante também depois uma chapa, essa chapa de topo do pilar. Esses serão os passos que vamos ter que ter em conta para a definição desta ligação. Como tínhamos também mostrado anteriormente, em normas podíamos já definir estas opções das normas para a aplicação depois das condições das operações. Temos aqui a opção do aço, da madeira e do betão e também a questão das bibliotecas, ou seja, as opções de bibliotecas, a nível de linhas de solda, algo que pudesse querer definir, vamos supor, importar novamente esta linha de solda para poder depois utilizar nas operações. Ou a qualquer altura, como também tínhamos visto anteriormente, podemos voltar aqui a este comando, introduzir tudo o que pretendêssemos e depois editar uma outra operação que necessitássemos definir as características dos elementos de conexão. Bom, neste caso vamos passar à edição do nó, que é para poder fazer as operações desta ligação. Eu neste caso vou fazer aqui a lista de operações de uma forma um pouco mais expedita, sem tanta explicação, até porque grande parte dos comandos que vou utilizar agora, utilizamos anteriormente nas outras ligações.
primeira criação da chapa. E agora vou dar as características desta chapa. Neste caso estará encostada à viga V1 na sua face superior. Vou passar a criar outra chapa. Neste caso, chapa poligonal. E agora vou criar aqui as linhas que vão definir a característica geométrica desta chapa poligonal. A chapa encontra-se criada aqui. Vamos agora modificar a posição. Fazer um corte. Corte feito. Reparem que podia ter feito a soldadura logo diretamente aqui, mas vou fazendo discriminação das ferramentas na mesma. Próximo passo serão os comandos de madeira. Neste caso, parafusos de enroscar. E agora vamos passar a definir a posição geométrica desses mesmos parafusos. E aqui se encontram os parafusos definidos. Reparem que depois há mais opções aqui em baixo que podemos tomar na definição desses mesmos parafusos, ok? Bom, neste caso, qual o tipo de parafuso? Diâmetro. Qual o material? Qual a folga e se existe ou não perfuração. Vou dizer que sim. E tenho os dados para furo de guia, profundidade de furo e o furo de guia na parte roscada. Próximo comando. Vamos definir aqui a condição dos pernos. Terá esta opção. União de V2 com a chapa 2. E a conexão fica feita.
mais uma chapa encostada, neste caso A barra V1, na sua face inferior, ou seja, aqui em baixo. Vou dar ali um deslocamento em Z de 10 mm. Vou ajustar perfil. Vou aplicar as soldas Ibanez e Alma, assim como está aqui definido por defeito. Uma nova chapa, 8 mm, 160 por 200 mm, perpendicular à chapa na posição com o deslocamento em Z de menos 100, relativamente ao eixo. Para que possamos ver melhor o que estamos a fazer, sequencialmente, temos então agora esta chapa mais esta chapa. Corte chapa. Linhas de soldadura. E por fim a colocação dos pernos. E temos então assim a ligação finalizada. Próximo passo, dimensionamento da ligação, verificação da ligação. Casos de carga, temos um caso de carga definido. Se não tivéssemos, clicar no mais. Para este exemplo, esta ação já foi criada aqui, anteriormente. Seria criação do caso de carga, ou identificação do caso de carga, e a colocação das cargas. Neste caso eu não vou querer calcular rigidez rotacional. A viga V2 acabará por ser, neste nosso exemplo, o elemento portante. Bom, a partir daqui, tínhamos as opções de cálculo. Uma vez mais não vou alterar e vou dimensionar. Bom, neste exemplo, terminado o cálculo, temos aqui os aproveitamentos, mas temos ali um avisozinho cá em baixo que diz: existem verificações que não se cumprem, tensão de formação. Bom, a forma mais fácil de chegarmos aqui é picarmos aqui com o visto e temos ali nos parafusos de enroscar. Parafusos de enroscar com carga axial, separação mínima entre parafusos e também indicações relativamente ao furo de guia, que deverá ter a mesma profundidade de comprimento da espiga. Pronto, como podem ver, as verificações são feitas inclusivamente para além da resistência, também relativamente a considerações geométricas na própria conexão e para além da ligação estar a cumprir,
estas verificações pontuais aqui dos parafusos não estão a cumprir, portanto, por muito pouco, mas poderemos fazer depois essas modificações posteriormente, relativamente à separação entre esses mesmos parafusos e depois também relativamente ao diâmetro de furo de guia e à profundidade também dessa mesma furação. Portanto, basicamente são aqui as verificações geométricas do que outra coisa, mas temos a ligação, vamos supor, ou vamos admitir que a cumprir. A última parte que falta mostrar, que não tínhamos mostrado até ao momento, serão os desenhos que podemos gerar no programa, para além então das listagens que já tínhamos visto anteriormente. Neste caso, passando então aqui para o separador desenhos, podemos criar folhas, grupos de desenhos novos desenhos mediante os formatos que pretendermos e, a partir daqui, inserir as vistas que nós pretendemos para esta ligação. Existem duas formas. Nós podemos estar a fazer a colocação de imagens de biblioteca, atributos do desenho, e neste caso acabarão por ser quais é que são os atributos dos desenhos que vamos fazer a inserção, a nível de preenchimentos, de linhas, de textos e da impressão por categorias, e podemos fazer a inserção direta, ou seja, fazendo um quadrado onde vamos querer visualizar esse pormenor, ou então inserir vistas pré-definidas. Inserir vistas pré-definidas são vistas que já estão pré-definidas no programa. O programa automaticamente seleciona aqui as vistas que ele considera que são as mais preponderantes na ligação, neste caso. Temos aqui as opções de criação, ou seja, opções de tamanhos de letra, tipos de linhas, etc. Eu vou inserir, vou aceitar, vou deixar o programa gerar aqui as vistas das ligações. Poderia, se quisesse, como tinha mostrado anteriormente, inserir, fazer a inserção de uma imagem que eu pretendesse, ou seja, toda a ligação da chapa, de segundo vista 3D, de um alçado lateral, enfim, fazer aqui uma inserção da imagem mediante as opções que quisesse. Por exemplo, vamos supor aqui imagem vetorial e em vez de ser planta seria, por exemplo, alçado lateral ou alçado da própria ligação e fazer a inserção dessa ligação, se bem que ela já está aqui. Estas várias opções que temos aqui disponibilizadas já estão definidas e inseridas aqui, digamos assim. Dentro destas opções de desenho, depois é possível fazer aqui manipulações a este desenho, neste caso inserir linhas, arcos, polígonos, caixas de texto, inserção de retângulos, elipses, cortes desta organização que estamos a ver aqui. Por exemplo, poderia inserir um corte nesta posição em que esta é com esta vista e ao fim e ao cabo estamos a inserir um corte que acabará apenas por ser o corte daquele perfil, né? Se tivéssemos aqui uma opção mais noutra orientação, teríamos aqui outro tipo de informação, temos aqui outro corte naquela zona do perfil. Mas podemos também, por exemplo, uma situação importante, que é a definição das etiquetas. E na definição das etiquetas o programa acaba por ter já como informação a informação agregada ao próprio modelo BIM, não é? E neste caso a informação que nós podemos gerar nas etiquetas vai estar de acordo com o que nós estamos a selecionar na etiqueta. Ou seja, por exemplo, se nós viéssemos aqui no perno, podíamos ir buscar logo a informação dos pernos. Se fôssemos aqui novamente à chapa, vamos buscar a informação da chapa, desta chapa, ou então desta chapa que tivéssemos aqui, caso tivéssemos conseguir selecionar. Mas estão a ver aqui esta barra, ou a própria soldadura, podemos ir buscar informação destes elementos todos que quiséssemos aqui definir. E, neste caso, popular o texto com mais informação e com indicação dos elementos que tiver. É possível também colocar cotas, como podem ver aqui, da mesma forma como se faz isto no CAD, e depois de fazer aqui a criação da ligação e a discriminação da ligação, podemos pegar em toda esta informação
e exportar esta informação depois para software dedicado de cálculo, software dedicado de CAD e fazer alterações posteriores que quiséssemos fazer a estas ligações. Para isso podemos pegar aqui no comando de imprimir e no comando de imprimir podemos imprimir para PDF, DWG, DXF, ok? E com uma imagem raster ou com uma imagem vetorial. No caso de exportação ou de saída de resultados de modelos de fabrico, neste caso de STV ou STEP, ou mesmo exportações de modelos padronizados em IFCM 11, nós teríamos que utilizar ou estar a utilizar o Strubim Steel para podermos fazer essas exportações. No próprio Strubim Steel é possível estarmos a trabalhar e utilizar o SIP Connect diretamente dentro do Strubim Steel, porque dentro do Strubim Steel está incorporado o SIP Connect. Ou seja, neste caso, se pretendermos depois, por uma situação específica ou mesmo como trabalho habitual, termos uma saída de resultados para modelos de fabrico, mesmo para a criação de modelos de fabrico para as chapas, etc., por aí fora, as furações, temos que ter então em atenção que essas ligações terão que estar implementadas na estrutura e teremos que estar a trabalhar diretamente no Strubim Steel. Pronto, aqui para efeitos de demonstração, ou seja, selecionando aqui um projeto ligações de madeira, por exemplo, que é esta ligação que tivemos a fazer agora. Aqui só como exemplo. Aqui sim tínhamos depois então a possibilidade no comando de exportação exportarmos então mediante os módulos disponibilizados e que se possuem no programa. Temos aqui a possibilidade de exportar então aqui para modelos de fabrico. Pronto, referindo uma vez mais que esta situação terá que ser definida diretamente no Strubim Steel e bastará depois escolher qualquer uma destas opções para a obra que estiver aqui criada e que estiverem as ligações também definidas. Assim sendo, dou por terminada a webinar. Obrigado pela vossa participação.